Hoje está conosco o diácono Rafael Cavalcante, que reside ali em Portugal, na região norte, em Porto. O mesmo faz parte da Igreja Assembleia de Deus de Pernambuco, ali residida pelo pastor presidente, o pastor Ailton José Alves. Também ele está congregando na igreja do pastor e missionário Gilberto Diniz. A paz do Senhor, diácono Rafael, tudo bem? A paz do Senhor, meus amados irmãos. Para mim é um privilégio muito grande estar participando dessa atividade junto convosco. E tenho certeza que este dia será um dia que nós aprenderemos mais da fidelidade de Deus e aprenderemos mais o quão Deus faz na vida daquele que se compromete a estar com Ele. Deus abençoe pelo convite. Será uma honra estar aqui participando com vocês em nome de Jesus. Diácono Rafael, é um prazer imenso tá aqui também com a sua presença na participação da Rádio IES. E eu gostaria de já saber, né, do diácono, né, quem é o diácono Rafael hoje? O diácono Rafael Cavalcante é um jovem senhor de 36 anos de idade, casado com Cláudia Cavalcante, e pela graça de Deus, temos hoje a nossa portuguesinha, a nossa Ayla Cavalcante, que esse mês ainda, no finalzinho, completará 10 meses de vida. Sou um jovem que sempre aceitou os desafios, uma pessoa que desde cedo entendeu o propósito que Deus tinha, e independente das circunstâncias ao redor, das limitações econômicas, acadêmicas e às vezes até literalmente psicológicas, aceitou o desafio de abraçar, guardar e com certeza cultivar aquilo que Deus tinha ao nosso respeito. Eu hoje sou uma pessoa, um servo de Deus, que vive as promessas de Deus, que toca, que cheira, que consegue ter um tato. E com certeza hoje as coisas que tenho, as coisas que vivo, elas são frutos de oração, são fruto das palavras que Deus proferiu a nós. E com certeza eu sou hoje ainda aquele mesmo jovem que quando ouviu se maravilhava com as coisas que o Senhor falara. É bem certo que hoje eu tenho certeza que ainda viverei ainda muitas outras coisas, mas quem sou eu hoje? Eu sou uma pessoa alegre, uma pessoa feliz e com certeza uma pessoa realizada com cada detalhe que Deus trilhou no nosso caminhar. Eu fico feliz em saber que nenhuma das suas palavras elas deixaram de ser cumpridas. Com certeza ainda algumas ainda vão cumprir-se e outras ao longo do tempo vão se desenvolver. Mas eu sou uma pessoa satisfeita, feliz em Cristo. Eu sou uma pessoa que tem uma visão bem além do que eu vivo hoje. E é essa que me mantém em pé. Eu lembro quando jovem que as coisas que Deus falara em sonhos, em através de usando os seus servos, eu me imaginava lá na frente. Sim, eu me imaginava. Hoje, eu ainda sou aquele mesmo sonhador. Eu sou aquela mesma pessoa que ouço o que Deus fala, guardo e já me projeto lá na frente. Ou seja, com a graça de Deus, com as suas misericórdias e com a sua atenção em relação a nós, a gente com certeza vai vencer todos os desafios propostos em nossa vida. Oh, que maravilha! E me diga uma coisa, na sua família, quem são seus pais? Quantos irmãos você tem? Quem são? Conta para nós aí um pouco da tua família. A minha mãe é a Rosilda Anunciada Cavalcante e o meu pai é o Rômulo Feliciano Nunes. A minha irmã é a Rafaela Cavalcante Nunes. Minha mãe é uma bênção. Minha mãe é uma ajudadora, uma intercessora, uma senhora que veio conhecer a Jesus com mais de 40 anos de idade e as frases que ela mais usa é: "Ah, se eu pudesse ter conhecido o Senhor antes". E isso me encanta porque foi a minha mocidade quase toda gasta nos ciclos de oração, buscando pela conversão dos meus pais, da minha casa. E eu louvo ao Senhor que quase completando 10 anos de caminhada, o Senhor teve um encontro com a minha mãe. E foi lindo. Hoje, a minha mãe é uma serva de Deus, a qual
ela não perde praticamente um ciclo de oração ali no estado de Pernambuco. Onde tem ciclo de oração, a minha mãe está, é uma intercessora. Meu pai é um valente, um homem de uma autoestima muito boa, porque ele sempre nos encoraja, sempre nos pede para nós prosseguirmos, não é? E a minha irmã é uma amiga, uma companheira verdadeira. Tenho 2 sobrinhos fantásticos ali, o Bernardo e a Beatriz. Amém, meu irmão. E me diga uma coisa, como era a tua infância, né? Nos conta um pouco sobre a tua infância. A minha infância foi uma infância muito simples. Eu nasci na cidade do Recife, na capital, e aos 5 anos eu me mudei para uma cidade chamada Camaragibe. E era um lugarzinho assim bem recôncavo, era um lugarzinho bem afastado. Eu lembro que quando eu cheguei ali, aos 5 anos de idade, a rua ela não tinha energia elétrica, eram postes, que eram postes de madeira. Muitas das vezes nós, para termos luz em casa, tínhamos que acender vela, se não tivesse, ou candeeiro. Não sei se aqui algumas pessoas tiveram esse privilégio de saber o que é um candeeiro, não é? Que era colocado um pouco de diesel ali dentro e a gente tinha acesso à luz na parte da noite. Mas foi uma infância muito simples. Eu fui uma pessoa que não tive muitos luxos. Eu não lembro de ter uma geladeira quando na minha infância. Não tive acesso a iogurtes, biscoitos ou bolachas recheadas, não é? E sempre fui uma pessoa que tive uma infância assim muito limitada. Não faltou amor, não faltou carinho. Eu acho que isso é muito essencial, não é? Mas em relação à parte material, financeira, nós somos pessoas de muitos limites. Na minha rua, onde eu morei, ela praticamente ela foi calçada na minha vida adulta. A minha rua, quando chovia, tinha lama, então quando a gente se locomovia, a gente tinha que andar aí de off-road, senão não dava pra gente andar na rua onde eu morava, não. Mas foi uma infância muito gostosa, de certa forma. Eu morava próximo de lugares que tinha mata, então eu ia para açudes, rios, pegava as frutas subindo no pé. Foi uma infância assim muito bem proveitosa, bem divertida. Oh, maravilha! E me diga uma coisa, Rafael, nos conta alguma dificuldade que você enfrentou quando adolescente, que isso talvez marcou sua vida e que sirva de lição para os adolescentes hoje. Claro, sem sombra de dúvida, uma das maiores dificuldades na minha juventude, na minha adolescência ali, com certeza foi não ter, acredito que, eu acho que alguns vão se identificar, o apoio dentro de casa na parte espiritual. Como eu fui o primeiro cristão a me converter da minha família, praticamente inteira, eu não tive de imediato aquela aceitação, não é? Eu lembro perfeitamente que uma das frases que minha mãe dizia quando eu me converti na minha adolescência era que para que eu ter uma nova igreja? Para que eu ter uma nova religião se eu já tinha uma? E isso para mim era muito difícil. Para você ter ideia, Diácono João, quando eu ia para os cultos na minha adolescência, nos ciclos de oração, nos cultos festivos, nos primeiros anos, eu não tive a presença dos meus pais. E isso para mim era muito triste, isso para mim me deixava muito cabisbaixo. Em algumas situações, por ir à igreja, eu apanhava. Isso mesmo. Eu tinha que ser escoltado muitas das vezes para a igreja com o meu presbítero, que na altura, quer dizer, na época, às vezes eu vou falar algumas palavras aqui em brasileira ou portuguesada por causa do costume já, mas naquele tempo, quem me levava escoltado para casa era o meu presbítero, porque sabia que quando eu chegava em casa, eu apanhava. Sim, eu apanhava porque estava indo à igreja evangélica. Mas isso para mim foi um motor, isso foi uma força, foi a maneira que Deus se utilizou para que eu permanecesse nos caminhos dele. Então, eu posso dizer para você que foi uma dor muito grande não ter o apoio dos meus pais. E eu chorava por não tê-los me apoiando. E eu acho que uma das coisas também assim que me deixava muito triste era não poder contar as bênçãos dentro de casa. Eu não podia dizer para minha mãe, para o meu pai, para a minha família quão bom foi aquele culto.
Então, ter essa parte suprimida na minha adolescência me fez buscar mais, me fez descer mais ao vale e encontrar o Senhor, o oleiro, para consertar o meu vaso, para orar pela minha casa e pedir o resgate da vida da minha mãe, do meu pai e dos meus familiares. Nós estamos entrevistando aqui o diácono Rafael, ali de Portugal, né, na região norte, ali de Porto, da Igreja Assembleia de Deus de Pernambuco. O mesmo, ele está contando um pouco da sua vida, trazendo um testemunho da sua vida, para que edifique as nossas vidas. Querido diácono Rafael, me diga uma coisa, todo jovem ele tem sonhos, ele tem objetivos. E me diga uma coisa, na sua juventude, me conta aí, você tinha sonhos, tinha objetivos? Com certeza, Diácono João. Qual o jovem que não tem sonho? Qual o adolescente que não tem sonho, não é? Temos sim. E Deus me deu o privilégio de vivenciar alguns deles. Um dos primeiros sonhos em relação à minha juventude, um profissional, eu queria ser militar. Eu tinha o sonho e o desejo de ser militar. Eu tinha um parente ali no Recife e ele era da Marinha. E eu quis ser da Marinha. E Deus me deu o privilégio. Eu fui soldado do Exército com 18 anos de idade. Logo após eu fiz o curso de saúde, curso de enfermagem. Fui para a Marinha, fui cabo da Marinha e fui transferido para o estado de São Paulo. E depois, como cabo da Marinha, eu passei para a prova de sargento do Exército. Fui terceiro sargento do Exército de saúde também. Era um sonho profissional, não é? Ser militar. E Deus me deu o privilégio de ser militar. E logo após não, na verdade, durante a minha mocidade, tínhamos sonhos acadêmicos, sonhos profissionais, mas também tinha o sonho espiritual. E um dos meus maiores desejos na minha juventude era ser batizado com o Espírito Santo. Eu queria ter a experiência do batismo com o Espírito Santo, o falar em línguas, o glossolalia, o ser cheio também do Espírito em seus dons espirituais. Oh, que bênção, que maravilha, né, diácono Rafael? Isso é maravilhoso. Me diga uma coisa, Rafael, como foi seu encontro com Jesus? Né? Como você aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida? Conta esse testemunho para nós. Foi bem diferente das demais, viu? Foi bem diferente. Na família do meu pai, eles cultuavam uma religião com raízes africanas. Então, minha família, a parte do meu pai, já tinha essa sensibilidade espiritual com outras religiões. E comigo, eu tive essa iniciação. Eu participei de algumas atividades, não é? Então, sempre tive a cabeça muito voltada para a religiosidade. Curioso. E, por incrível que pareça, esse que está me entrevistando nesse exato momento teve uma grande participação na minha vida. O diácono João Anderson, ele estudou comigo na minha adolescência e ele sempre foi esse jovem destemido, pregador, envolvido. E ele viu que esse rapaz, a qual vos fala, era um jovem que tinha possíveis aptidões para servir ao Senhor, para aceitar a Jesus. Ele viu essa pobre alma que era um jovem muito dinâmico na escola e ele não perdeu a oportunidade. O João sempre me evangelizava. Eu lembro do João, eu lembro da Patrícia, eu lembro da Raquel. Foram jovens ali na igreja, na escola, pregavam o evangelho para mim. Não somente com as palavras de Jesus, mas também com a sua vida. Eu sempre olhava para João, para Patrícia e para Raquel e via como é que esses jovens eles não conseguem ter a vida que eu tenho e são felizes. Como é que isso é? Como é que isso funciona? Não é? E João pregava o evangelho para mim. E teve uma oportunidade que eu estava quase reprovando de ano e fiz uma aposta com Deus. Falei assim, se o Senhor me passar de ano, eu vou para a igreja no dia 31 de dezembro. E realmente eu confesso para os irmãos que eu não tinha possibilidade alguma de passar de ano. Não sei o que houve naquele ano. Mas um professor, que era diácono da igreja, ele colocou uma matéria em inglês. Ele colocou um vídeo, falava sobre o 60 Minutes, 60 minutos. E falava sobre as tendências apocalípticas que estavam acontecendo e as coisas que iriam acontecer. E depois colocou uma música de Michael W. Smith, chamada Do You Dream of Me?
aquilo moveu-se na minha vida. Eu passei de ano e lá vai eu agora cumprir a promessa. Dia 31 de dezembro de 2003, eu fui romper ano na igreja pela primeira vez. As minhas amigas da igreja diziam que Jesus agora ia voltar, ou seja, eu estava ali frequentando o culto e foi para mim aquele culto ali onde eu tive encontro. Oh, como o nosso Jesus é lindo, né? Ele transforma, ele salva, ele faz milagre acontecer na vida do ser humano que abre o seu coração para Jesus. Isso é maravilhoso. E me diga uma coisa, Diácono Rafael, todo jovem na igreja, ele pensa em casar, construir uma família. Como você conheceu sua esposa? Nos conta essa história romântica para nós. Extremamente romântica, com certeza. A minha esposa, a Cláudia, ela fazia parte de um grupo comigo no estado de Pernambuco chamado Preleitores de Culto Jovem. Em 2004, 2003, 2005, na verdade, meados de 2003 a 2004, foi criado um grupo com mais de... Inicialmente eram 300 jovens em todo o estado de Pernambuco, a qual eles eram escalados pela igreja local, escolhidos, selecionados para pregar nos cultos jovens do estado. Então, se eu fizesse parte em uma cidade, eu poderia ser escalado para outra e saía uma relação, uma escala, não é? Saía uma relação com todos os preleitores. Eram poucas as meninas, eram mais meninos que pregavam ali no estado de Pernambuco, preleitores de culto jovem, e em um determinado tempo, eu sempre gostava de visitar outras áreas. E eu não visitava sozinho, não. Eu reunia ali 10 amigos, entre meninos e meninas, e nós visitávamos quase todos os estados, quase todas as cidades do estado, áreas. Eu lembro da vossa área, João. Nós íamos também ali visitar Culto Jovem, né? Você lembra muito bem. E os sábados eram sempre bem animados. E eu queria conhecer a área 15, que era a área ali de Cavaleiro, na cidade de Jaboatão. E eu liguei para todos os meninos da escala e nenhum menino atendeu naquele dia. Eu queria, porque queria conhecer aquela área que eu não conhecia ainda. E foi a primeira vez que eu liguei para uma menina. Eu não tinha o costume de ligar para menina, a gente sempre foi ensinado assim, não é? E eu liguei e ela atendeu. E eu perguntei a ela como chegar na área dela. E realmente, ela me ensinou, mas aquele dia ela não pôde ir porque ela estava fazendo um estudo para a faculdade. Eu reuni um grupo novamente. E depois ela ligou novamente, pedindo para que a gente visitasse o culto jovem dela. E nós fomos. E ali nós conhecemos a minha esposa, minha futura esposa, né? Ela era uma jovem pregadora e aquilo me tocou de uma maneira muito grande. Era muito bonito. É muito bonito ainda ver a minha esposa sendo usada por Deus para falar da sua palavra, para falar daquilo que Deus dá ao seu coração. E ver que eu não errei em nenhum momento em ter escolhido aquela serva de Deus para estar ao meu lado, vivenciando os projetos e os sonhos de Deus para a nossa vida e família. Olha aí, jovens que pretendem casar, né, jovens que estão na igreja orando para que Deus, né, mostre ou toque no seu coração e quem sabe ele possa achar a sua amada. Olha aí está o testemunho do nosso diácono Rafael Cavalcante. Mas também, Rafael, me diga uma coisa que nos chama a atenção, né? Como foi o seu chamado para o ministério da palavra, né? Acredito que Deus tem te usado bastante na palavra, né? Até sua esposa também, uma jovem abençoada, uma jovem que prega. É, como foi que Deus também te batizou com o Espírito Santo? Conta para nós essas experiências maravilhosas. Amém, Diácono João. Eu posso dizer para o Senhor que a chamada para a palavra foi pelo amor e o carinho que eu sempre tive por estudar as Escrituras. Eu, desde jovem, eu sempre me debrucei na Bíblia e sempre orava a Deus, para Deus abrir a minha mente, para Deus esclarecer textos difíceis, para Deus fazer me entender o que o que era escrito ali. E eu lembro muitas das vezes que grandes homens de Deus passaram por mim e dizia, Rafael, ore a Deus para Deus abrir as portas do céu, as janelas do céu para o entendimento da palavra. Eu passava madrugadas, não é? Quando jovem, lendo, debruçando, e eu via as palavras, passava pela minha cabeça,
Eu dormia com a palavra, eu mastigava a palavra, eu ia para a escola dominical, não é? Sempre frequentei, sempre sou aluno, hoje ainda sou aluno da escola dominical. Então, o amor primeiro à palavra me deixou muito familiarizado com ela. O amar a palavra, o estudar a palavra, o buscar a palavra. Então, se tornou para mim um cotidiano, um dia a dia, fazia parte de mim, não é? A palavra, ela já se tornava comum na minha vida. E com certeza, mesmo nós fazemos isso de certa forma, jamais poderemos ter alguma coisa se não vier do céu. Então, eu fico muito feliz em saber que Deus ele confiou a mim essa responsabilidade. E hoje, sim, desde muito jovem, nós optamos por amar a palavra. Então, foi e tem sido para mim um desafio muito grande até hoje poder estudá-la, poder ministrá-la, poder dizer para a igreja aquilo que Deus quer que realmente nós falemos. Mas o batismo com o Espírito Santo, ele demorou na minha vida quase 10 anos. Foi com 9 anos e 11 meses, não foi no estado de Pernambuco, foi no estado de São Paulo, onde eu estava numa cultura diferente, não é? Há uma diferença entre Nordeste e Sudeste, e ali no Sudeste eu senti uma certa diferença sobre cultos, não é? Sobre liturgias. Isso me fez ainda descer mais, buscar mais, porque eu senti saudade de casa. Não queira quer não, a gente às vezes sente saudades de como era de forma cultural a nossa maneira de cultuar ao Senhor. Mas isso para mim não foi uma dificuldade, para mim foi um pretexto de buscar cada vez mais. E eu lembro muito bem que numa noite eu ia trazer uma palavra e naquela noite tocou uma canção onde as crianças ali no estado de São Paulo, na cidade de Sorocaba, louvaram o Senhor, e eu me emocionei muito. Eu fui tocado e eu vi crianças sendo batizadas com o Espírito Santo. E naquele dia, quando eu vi a criança sendo batizada com o Espírito Santo, eu também me animei, me alegrei em espírito. E logo após, eu fui batizado com o Espírito Santo também. Foi na adoração de crianças, quando eu vi aquela sinceridade, aquela pureza. Vendo-os, eu também tive a oportunidade também de ser revestido também ali com o dom de línguas naquela noite. Diácono Rafael Cavalcante, hoje você está em Portugal, né, na região norte, em Porto, né, cooperando com o pastor presidente da Assembleia de Deus de Pernambuco, o pastor Ailton José Alves. Um grande abraço ao pastor Ailton, nós temos uma consideração muito grande. Foi lá onde a gente aprendeu a palavra de Deus, crescemos, foram mais de 25 anos ali em Pernambuco, uma igreja maravilhosa. Um grande abraço ao pastor Ailton José Alves. Mas me conta uma coisa, Rafael. Como foi sua ida, né? Como Deus te levou até esse lugar em Portugal, né? Inclusive, o pastor e missionário que está responsável pela congregação é o pastor Gilberto Deniz, né? Um grande abraço também ao missionário Gilberto Deniz, o pastor Gilberto Deniz, que Deus continue abençoando a sua vida aí nesse lugar. Mas nos conta, Rafael, como foi a sua chegada aí? Como foi que Deus levou você até esse lugar? Sem sombra de dúvidas, como a história aqui ela é transcultural, Deus fala ao nosso respeito. Deus diz aquilo que nós vamos nos tornar, naquilo que seremos, se permanecermos fiéis a Ele, leais ao seu chamado, à nossa liderança, ao que Deus tem conosco. Mas também nós podemos falar alguma coisa para Ele, sim. E eu convido você nesse dia a pedir com ousadia algo a Deus. Eu, na minha juventude, diácono João Anderson, eu tinha pedido a Deus um filho no campo missionário. Ué, mas como se eu não sou missionário? Como se eu não tenho possibilidades econômicas, materiais, sociológicas de poder, ou sociais, de poder ir para outro continente? Não importa. Esse foi o pedido que eu fiz a Deus. Eu quero ter um filho no campo missionário. Do meu pedido, a conclusão, demorou aí mais ou menos 18 anos depois. Deus nos dá a nossa portuguesa, não é? A nossa Ayla, esse presente de Deus que nós temos aqui conosco. É uma criança alegre, é uma miúda, não é? É uma miúda forte, destemida, e como nosso pastor Gilberto aqui, nosso missionário diz, nascida na missão para a missão. Nós já temos certeza e convicção de que a Ayla, se ela for abraçar aquilo que os pais dela também abraçaram, eu não tenho sombra de dúvidas, eu não tenho dúvidas alguma que ela fará coisas maiores que os seus pais já fizeram.
Então, nós louvamos a Deus pela bênção de nossas vidas, que é essa pequenina que Deus tem colocado para nos dar mais força para continuar caminhando. Quando nós olhamos para ela, nós sabemos, opa, a obra tem que continuar. Que maravilha, essa história maravilhosa do nosso diácono e amigo, né, Rafael Cavalcante, da Igreja Assembleia de Deus de Pernambuco. Né, querido, é um prazer imenso, tá? Poder conversar um pouco com você nessa tarde maravilhosa, né, no nosso programa maravilhoso da nossa rádio IES, a rádio que é minha, que é sua, que é nossa, nossos ouvintes maravilhosos, glória a Deus. E queridos, deixe suas considerações finais, querido diácono Rafael. Quero deixar assim. Eu quero dizer para essa juventude, a qual eu tive o privilégio de conhecer, eu estive aí sim, em Curitiba, congreguei com o nosso diácono Júnior e sua esposa muito digníssima, a Érica, a nossa irmã Érica. Eu quero dizer uma coisa para a juventude que está a me ouvir, ou para você, irmão e irmã. Deus, ele diz. Deus, ele no meio do caminho, ele vem observar aquilo que ele falou, ele vem observar como está a tua fidelidade, como está a tua força. Se você tem abraçado aquilo, ele fala, ele vem observar e depois ele vem cumprir. Não pense em você porque Deus ele falou algo a teu respeito que se você levar a vida de qualquer maneira, ele vai cumprir. Ele não tem essa obrigação. Mas Deus ele tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Eu quero dizer para você, eu sou uma pessoa que eu não tive parentes que me indicasse para fazer alguma coisa. Eu não fui uma pessoa que tive acesso com tanta facilidade a estudos, a coisas materiais. Eu fui uma pessoa que eu não tive, na verdade, a palavra certa, eu não tive acesso a muita coisa. Mas eu posso dizer uma coisa para vocês, o Evangelho, ele abre portas. O Evangelho, ele te capacita. O Evangelho, ele te leva para lugares que você jamais imaginou. Quem me trouxe para cá não foi o exército. Quem me trouxe para cá não foi o meu conhecimento pedagógico. Quem me trouxe para esse continente, para pregar a sua palavra, foi o Evangelho. Foi eu ter aceitado a Jesus há quase 20 anos atrás, em 2004. Foi lá onde eu levantei a minha mão, entreguei a minha vida, os meus sonhos, os meus projetos e tudo, e coloquei nas suas mãos e agarrei, abracei, conservei. Hoje eu posso dizer para vocês, com 36 anos de idade, o João me conhece muito bem, eu sou aquela pessoa fervorosa. Eu sou uma pessoa inconformada. Peraí, eu não chorei essa semana. Peraí, eu não senti a presença hoje que tem alguma coisa errada. Jovem, não perca tempo. Eu, há poucos meses, há mais de um mês atrás, eu ainda tive o privilégio ainda de levar a palavra ao Senhor no Reino Unido. Eu fui no dia da posse do rei Charles, pela igreja onde nós temos um trabalho na cidade de Felton, em Inglaterra. Eu fui ainda escalado pela nossa igreja, passar um final de semana ali, pregar o Evangelho nas ruas de Londres. Quem faz isso é o Senhor. E eu louvo a Deus por isso. Quero dizer apenas uma coisa para você, jovem. Permaneça fiel ao seu chamado. Mas, diácono, eu não tenho chamado algum. Vá trabalhar na obra, na seara. Deus tem compromisso com quem tem compromisso para ele. E deixa eu já dizer uma coisa para vocês aí. A Europa, o campo é grande. Estamos te esperando. Eu e minha família. A nossa igreja, a obra do Senhor. O último vento do avivamento vai ser pregado pela tua boca, com a tua vida. Ei, pregue não somente com palavras, pregue com a sua vida também. Que Deus abençoe o diácono João Anderson, que Deus abençoe a igreja aí em Curitiba, no Paraná. Deus abençoe a vida de vocês.